Fala você ligado aqui no canal, eu sou Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes do Vasco. Não pule o vídeo, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se, é muito importante e de graça a sua inscrição. Deixe aí o seu like também, copie o link do vídeo aqui, manda nos grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook, manda para todo mundo, porque isso aqui é Vasco da Gama. Bom, gente, antes de falar do Vasco, eu quero falar um pouquinho aqui do canal. Vocês sabem que no início do ano agora eu sofri um AVC, né? Tudo muito novo para Eduardo também. A coisa de verdade, a coisa foi séria. Eu estou me recuperando ainda. Esse é de longe o pior momento da minha vida pessoal, do Eduardo. Então, assim, eu realmente vi a onça beber água. A coisa é de verdade. É claro que você vai falar, pô, Eduardo, muda a alimentação, muda isso, muda aquilo, enfim. Tudo isso eu venho fazendo no dia a dia, é questão de saúde, é coisa séria e tudo mais. Estou na fono, não estou conseguindo falar legal ainda, as palavras embolam, isso é tudo muito verdade, tá certo? Então, o lado esquerdo ainda com uma dificuldade muito grande, movimento, mas com certa dificuldade. Então, assim, eu prefiro deixar isso tudo bem claro para vocês. Estou me recuperando, estou me esforçando, estou me cuidando, né? A questão de saúde é uma situação realmente muito séria. Não só a minha, como a de vocês também, tá, gente? Então vamos se cuidar, que a parada é de verdade. Então, dito isso, também não estou aqui para usar isso como amuleto, como bengala, não gosto dessas paradas. Vocês sabem que o canal precisa fazer alguns investimentos. Por exemplo, hoje eu vou transmitir o jogo do Vasco no Engenhão. E eu viajo o Brasil inteiro para transmitir e levar o Vasco até você. Continuo correndo atrás dos parceiros, por isso a importância de vocês. Pô, Eduardo, quero ajudar o canal e tal. Muita gente ontem me pedindo nos meus grupos aqui. Eu vou deixar. Isso aqui eu não faço sempre não, tá, gente? Vou deixar no vídeo de hoje. Vou deixar esse Pix aqui embaixo, tá? Se você queira fazer. Ah, Eduardo, quero fazer sim a doação pro canal. Essa conta é do canal pro canal, para as viagens, para as despesas com outros profissionais, alimentação e tudo mais. Então, caso não importa o valor. E no vídeo de amanhã eu vou anotar seu nome aqui, tá mencionando aqui no vídeo também, porque você torcedor, você torcedora, todo mundo ajudando o canal sem história, né? Ajudando o Eduardo, primeiramente, né? Então, assim, não tem história com vocês. Então, assim, deixo aqui minha gratidão. E vou falar uma parada para vocês. Então, é essa situação, tá? E não tem... Ninguém é obrigado a nada, né? Essa que é a grande verdade. Eu não tô aqui para... Não gosto dessa parada. Eu não me sinto confortável fazendo isso. Olha, gente, mudando do assunto agora. Então tá aí, tá fixado aí, tá o que vocês puderem, quem quiser também, não tem essa não. Eu preciso da amizade de vocês. Isso aí não tenha dúvida, sem sombra de dúvida. Bom, gente, vamos falar desse jogo, vamos falar de reforço, até porque tem situação... decisão sobre o Eduardo Vargas. Eu começo com esse assunto, porque temos outros assuntos, né? Essa situação envolvendo o Eduardo Vargas, gente, olha só. A gente não está falando aqui do Zé das Couves, não, tá? A gente está falando de um jogador que tem a sua importância confirmada. Um jogador da seleção chilena, um jogador que foi muito bem na Universidade Católica do Chile, um jogador que foi muito bem no Grêmio, um jogador que perdeu espaço para o Paulinho no Atlético Mineiro. Essa é que é a verdade dos fatos. Nós sabemos e conhecemos a qualidade do Paulinho, que é cria do Vasco. Dito isso, nós temos no elenco do Vasco jogadores de lado de campo. Jogadores que precisam ainda mostrar, aliás, capacidade para jogar no time titular, velocidade, o Rossi tem, o Eric Marcos tem. Esses jogadores precisam voltar ao normal. E essa fase deles também, é uma fase normal. O Adson, que foi contratado para a posição também, é um jogador de muita qualidade, um jogador que sabe das coisas, na minha opinião, tá? Pelo que eu vi do atleta, é o titular no momento, mas o técnico Ramon Dias prefere o jogador David, que na minha opinião precisa mostrar, né, ainda mais o seu valor para o Vasco. É um jogador esforçado, um jogador de muita vontade,
de muita garra, determinação, é o titular no momento, mas não é ainda aquele, é meu sonho. Não, não é. Pelo menos essa é a minha opinião. Tá? Então, essa decisão sobre o Eduardo Vargas é uma decisão muito séria. De um jogador mais experiente, eu acho que essa decisão é correta, tá? Porque você tem que ter jogadores experientes, porque temos muitos meninos nesse elenco ainda do Vasco. Então você coloca experiência no ataque, coloca experiência no meio-campo. Vou lembrar sempre aqui, perdemos o Paulinho e o Jair. Aí tivemos a chegada do Sforza, mas tem só 21 anos. Não podemos cobrar tanto desses meninos. Então, assim, tem que ficar atento, tem que ficar ligado. Entendo como correta essa atitude do técnico Ramon Dias e de todo o departamento de futebol do Vasco. Então, se o Eduardo Vargas chegar ao Vasco, eu entendo que o Vasco vai estar agindo de maneira correta, de maneira positiva, e de um jogador experiente e que sabe das coisas. Ontem eu falei no vídeo aqui. No passado conseguimos recuperar jogadores como Alex Dias, que na época que chegou ao Vasco, vou repetir, hein? Na época o Alex Dias chegou ao Vasco com 33 anos. Max Lopes chegou ao Vasco com 34 anos. Guarim chegou ao Vasco com 34 anos. Leandro Amaral chegou ao Vasco com 33 anos. Então, assim, o Vasco recuperou esses jogadores. Dario Conca, ninguém conhecia. Eu fui na estreia do Dario Conca, lá em Resende, contra o Resende, no Estádio do Trabalhador, lá atrás, em 2006. Ninguém conhecia Dario Conca, veio do River pro Vasco. De repente ele faz um campeonato brasileiro absurdo em 2007, junto com o Leandro Amaral. Foi eleito o melhor meia daquele ano com a camisa do Vasco. Então, quando eu falo de Vasco aqui com vocês, e falo das contratações que eu entendo como necessárias para o Vasco, eu falo dentro dessas questões. Então, assim, se vier, eu assino, Eduardo, tá? Pode deixar sua opinião aí, tá? Podem deixar aí seu comentário sobre o atleta e tudo mais. Acho que é um atleta que sabe das coisas, acho que é um atleta que vai ajudar bastante. Então, gente, mudando de assunto, um assunto chato, hein, cara? Que parada essa situação, né? Eu vou dar aqui nome aos bois, tá? Revista Vascaína. Tá aqui, não é sacanagem não. Olha aí. Olha só. Coutinho é do Vasco da Gama para 2024. Olha o título do vídeo. Ainda em dezembro do ano passado, o Vasco da Gama anunciou em seu site oficial a contratação de Verônica Coutinho para ser treinadora da equipe feminina, depois de que Jorge Barcelos aceitou outras propostas. Ou seja, eu vou falar um negócio para você. Eu acho que a torcida do Vasco não merece esse tipo de título, esse tipo de matéria. Por quê? As meninas do Vasco, as jogadoras do Vasco merecem respeito. Isso aqui é falta de respeito com as meninas, que têm seu valor, que buscam o seu espaço no futebol. Sabe? Eu gosto do futebol feminino, eu apoio o futebol feminino. A mulherada hoje entende firme de futebol, entende mais do que muitos marmanjos aí que falam besteira. E quando eu vejo as meninas comentando futebol, eu fico olhando assim e falei, caraca, as meninas estão tão firmes mesmo nos comentários. Eu me sinto feliz, pô. Quando elas falam de Vasco, elas falam com propriedade. Então, assim, quando eu vejo uma matéria dessa daqui, eu sinto que, no mínimo, uma falta de respeito com as meninas, principalmente com o torcedor do Vasco. Que história é essa de Coutinho? Não tem nada. No momento em que o Vasco está se reconstruindo, se reinventando, então que papo é esse? Então, as meninas aí do Vasco, todo mundo do departamento de futebol feminino do Vasco, tem o apoio do canal Vasco Connection aqui também. Eu vou procurar, gente, as meninas para a gente estar fazendo umas matérias, umas entrevistas. Elas merecem espaço. Vivemos o mundo do futebol masculino, muitas das vezes. Esquecemos das categorias de base, esquecemos das meninas, esquecemos do futsal,
esquecemos do basquete, muita coisa. Vamos deixar, não. O Vasco é gigante e gigante por natureza. Então, mulherada, estamos juntos nessa parada aí. Então, esse tipo de matéria não é bem-vinda. Aqui temos que valorizar vocês, as meninas. Não Coutinho é do Vasco. Coutinho é do Vasco, qual Coutinho? Não tem, não existe. Então, a Verônica Coutinho será a nova treinadora aí do Vasco. Tá? Agora vamos falar do jogo aqui. Deixo aqui meu protesto. Aliás, antes do jogo, deixa eu falar aqui que tem contrato assinado, contrato renovado. O vídeo tá ficando um pouco longo, mas é maneiro, é bom a gente falar de Vasco. O Vasco acerta a renovação de Verratti até 2025, com possibilidade do contrato se estender até 2026. Tá certo? Então, a negociação inclui uma melhoria salarial, tá? O atleta vai ter seu contrato assinado com o Vasco até o final de 2025 e vai se estender até o final de 2026. Então, o Vasco está correto. Era um jogador cobiçado já. É um jogador que vai entregar muito esse ano. E eu vou fazer uma aposta com vocês. Hoje ele faz gol. Fez contra o Fluminense, né? Mas a arbitragem lá fez o favor de anular o gol do nosso artilheiro, que esse ano será mais uma vez artilheiro. E eu tenho certeza que ele já deu muito certo com a camisa do Vasco, mas esse ano ele vai brilhar bem mais. Agora o contrato renovado, agora tudo certo, agora é um jogador firme do Vasco da Gama. E, Verratti, todo o apoio do mundo também aí. Você faça muitos gols com a nossa camisa. Um cara que sabe das coisas, um cara correto, um cara sério, um cara batalhador, além de um excelente centroavante, né, gente? Deixe seu comentário aqui embaixo também. Sempre comentando, sempre subindo like, sempre ajudando aí o canal. Olha, gente, hoje o Vasco enfrenta a equipe do Botafogo pelo Campeonato Carioca, um jogo difícil no estádio Newton Santos, gramado sintético. O Vasco precisa voltar, o Vasco precisa vencer, na verdade, para voltar ao G4 do Campeonato Carioca. E o jogo é um clássico que eu entendo como aquela vitória necessária, já viu? Aquela vitória não só para voltar ao G4, mas para mostrar para todo mundo que o Vasco não só joga bem, como o Vasco também tem capacidade para vencer esses jogos maiores. Então, o técnico Ramon Dias trabalhou em segredo, trabalhou firme com o elenco muito bem fisicamente falando. Quando você enxerga os jogadores do Vasco em campo, correndo, se dedicando, você já enxerga uma equiparação física. Eu sempre falo sobre isso aqui, a importância da equiparação física, do elenco inteiro. Então, o Vasco já tem um time montado, você sabe mais ou menos de cabeça o time do Vasco. Claro, temos desfalques aí importantes, né? Vou repetir aqui, Paulinho a temporada inteira, Jair a temporada inteira, Medel expulso no jogo absurdo, né, contra a equipe do Fluminense. Então, João Vitor recebeu o terceiro cartão amarelo, também é desfalque. Mas o provável Vasco, Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Rojas, Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel, Galdames, Payet, David Verratti, técnico Ramon Dias, é um time correto, é um time honesto, é um time que tem o seu valor, muito valor, é um time que pode conquistar os 3 pontos hoje no estádio Newton Santos. O provável Botafogo, que ainda é um mistério, né, por conta do jogo da Libertadores, na quarta-feira contra a equipe do Aurora, o Botafogo ainda não sabe se vai colocar o time titular. O titular vai tirar o pé. Eu não colocaria. Eu tenho uma Libertadores ali na frente. Vou colocar o pé na bola dividida hoje, num jogo de Campeonato Carioca. Vou nada. O provável Botafogo. Gatito Fernandes, Matheus Ponte, Lucas Halter, Barbosa e Hugo, Marlon Freitas, Tietê, Eduardo, Júnior Santos, Vitor Sá e Tiquinho Soares. É uma equipe boa, mas eu acho que a do Vasco, tecnicamente, é melhor do que a equipe do Botafogo. A equipe do Botafogo é mais correria, o do Vasco mais técnica, né? Então, assim, vamos ver o que de fato vai acontecer. O desafio hoje, confronto, é 16 horas, Vasco e Botafogo e Vasco, direto do estádio Newton Santos, repetindo, com transmissão aqui do canal. Então você, gente, se inscreve, acompanha o jogo aqui. Ah, Eduardo, mas a Band vai transmitir, o Casimiro vai transmitir, não sei o quê. Assiste lá e acompanha a transmissão daqui. Que aí você vai estar ajudando, cara. Isso é tudo de graça para você. Paga nada. Vamos com tudo, porque isso aqui é Vasco da Gama. Do mais é isso. Gente, um excelente domingo a todos vocês. Vocês possam realmente brilhar nesse domingão maravilhoso. Que o nosso Vasco vença. Tá certo? E, ó, espero vocês hoje no jogo, no pós-jogo. Vamos com tudo, ó. Vou tentar narrar o jogo hoje, se Deus quiser, vou conseguir narrar.
E o Valdecir Saraiva estará nos comentários do jogo entre Botafogo e Vasco da Gama, 9ª rodada do Campeonato Carioca 2024. No mais é isso, um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas. Olha, eu quero falar da Strike 777, nova parceira aqui do canal Vasco Connection. Tem um link fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo, com o cupom promocional aqui do canal Vasco Connection, tá certo? Você vai estar se inscrevendo na Strike 777, digitar Connection 777, tá? Você vai estar recebendo bônus de até 150% no primeiro depósito. Ou seja, se você fizer um depósito mínimo de 10, 15, 20, 30 reais, você vai receber um bônus de 150% aqui com o cupom do canal Vasco Connection, tá? Connection 777. Outra situação, os 100 primeiros que, pô, Eduardo, vou estar fazendo depósito e tal, participando da campanha, você vai estar participando da campanha da camisa do Vasco, ou seja, do grupo de WhatsApp aqui do canal, você vai entrar no grupo de WhatsApp aqui, vai entrar em contato comigo através desse e-mail aqui, deixando seu WhatsApp, eu vou colocar você no meu grupo pessoal aqui, e a gente vai estar trocando uma ideia. E o sorteio da camisa vai pela Caixa Econômica Federal, beleza? Vai lá, Strike 777 e Vasco Connection, juntos no mesmo projeto.